E a gente volta aqui no nosso bate-papo com a Samara, com a Alessandra, que são, junto com o Diego Antonelli e com o Alain Fernando de Almeida, os organizadores do livro Vindas, Memórias da Imigração, recentemente lançado aí, semana passada, durante a FliCampus, a Feira Literária dos Campos Gerais. E nós estamos aqui num bate-papo muito bom, falando sobre os nossos imigrantes que compõem uma extensa parcela da nossa população, né? Porque não tem, por mais que você pegue aí pessoas que não estejam retratadas aqui nessa imigração europeia, ou os descendentes dos indígenas que já estavam aqui, ou da população negra, vai ter europeu no meio, não tem como escapar, né? Nós somos mesmo esse caldeirão, né? Não tem, nós somos um caldeirão cultural, né? Essa característica e a riqueza do nosso povo está aí, né? E o nosso povo brasileiro é um povo muito peculiar, né? Porque ele vem disso, né? Desde os próprios portugueses, a própria família real chega no Brasil fugindo da Napoleão, da França, que estava prestes a invadir. Então, todo esse povo que chega trazendo essa cultura é um povo que chega também com esperança, né? É um povo buscando a reconstrução, né? É um povo que chega com vontade, com determinação e que forma toda essa miscigenação que a gente vê aqui hoje. E é isso que a gente vê, que é um povo em que você, assim, é um lugar do mundo em que etnias que da fronteira do Brasil para fora não podem se olhar, que estão se matando e jogando bomba um no outro, aqui no Brasil são compadres, né? Você pega árabes e judeus, eles são amigos, eles são vizinhos, eles são compadres. Você pega outras etnias, né, outras nacionalidades que em outros lugares não se suportam. E aqui é todo mundo amigo, eles vão todos na mesma igreja, daí eles saem e vão juntos. É fantástico de ver isso, né? E pelo que vocês analisaram, eu sei que não é esse o foco da pesquisa, mas essa tolerância que o Brasil tem, que tem muito para crescer ainda, claro, mas que já é bem melhor que em outros países do mundo. Vocês acham que também tem a ver com essa nossa formação? Com certeza, né? O povo é o principal patrimônio do Brasil, né? E é justamente esse povo que vem de diversas partes do mundo, que traz sonhos diferentes e constrói aqui um ambiente completamente diferente e diverso, né? E eles acabam vindo com um objetivo em comum, né? Que é depois estar aqui e conseguir se manter aqui. Então, todos eles precisaram se esforçar muito, tiveram que trabalhar muito para conseguir construir aí as coisas que a gente tem hoje, né? É um trabalho, assim, que contribui muito para a gente conseguir ser o que a gente é. Tanto ali na força do agronegócio, mesmo que começou lá atrás com muitos desses imigrantes, quanto no restante de tudo que foi se desenvolvendo, né? Comércio, enfim, eles tiveram que trabalhar junto no mesmo local, assim. Eu acredito que isso tenha contribuído, sim, para essa tolerância, como você falou. E a experiência, né, em diversas áreas diferentes, né? São experiências que vão se agrupando, né? Que vão se complementando. E eu imagino, né, nessas conversas que vocês tiveram, nessas entrevistas com essas famílias, eles devem ter histórias de vida ao mesmo tempo riquíssimas, mas devem ser tão sofridas, né? Devem ter, assim, um traço em comum, além da esperança e da reconstrução, mas deve ter uma carga tão grande de sofrimento, de ter que largar tudo, de ter que começar tudo de novo. São guerreiros, né? Com certeza. Aqui, se você for olhar o livro, até agora me veio na cabeça, na história dos holandeses, a gente conta essas memórias através do casal. E aí você percebe na fala deles mesmo o quanto acaba sendo diferente a relação com o país de origem para cada um. Porque para ela fica muito o sentimento de ter deixado uma parte da família, de saudade, do apego. Ela tem lá um diário que ela tinha com a amiga dela e que ela guardava aquilo, ela nunca mais viu a amiga dela. E para ele não, para ele já veio para cá e foi tanto trabalho duro e tão difícil para construir tudo que hoje... Claro, para todos eles a casa é aqui, mas você percebe o sentimento diferente com relação à partida, né? E todas as histórias também acabam tendo alguns pontos até trágicos, assim. E aí a gente vê um outro ponto em comum entre eles, que é a religião, né? A força disso dentro dos seus costumes, o quanto que isso fez diferença para eles nesse processo aqui. É um ponto-chave, né? Quer dizer, você pede como é que eles se regam no papel? A fé. A fé aí é um elemento condutor. Né? Cada um dentro da sua religião, mas eles têm na fé uma força que os leva adiante também. Olha que bacana. E vocês devem ter, claro, que
para o que vocês filtraram e está aqui no livro, vocês devem ter, assim, compartilhado histórias saborosíssimas com todos esses personagens, né? A gente até brincou no dia do lançamento que a gente conhece bastante eles, né, Ari? Porque e escuta a história, escuta a gravação mais de uma vez e mexe em memória antiga, vai ver móveis antigos, né? Quem teve a chance de trazer as coisas de lá, vai ver foto junto, porque é assim que vai construindo, né? Muitos dos nossos personagens são pessoas de mais idade, então, assim, as conversas também tiveram que ser recortadas, porque às vezes não dá conta de ficar uma tarde inteira contando de tudo e mexe muito com o emocional deles também. Então, foi muito rico essa experiência, com certeza. E tem algumas histórias, assim, que vocês possam destacar, de histórias curiosas, pitorescas, né? Aquelas coisas assim que se diz, não, isso só acontece em filme. E aconteceu com eles? Algumas histórias comportamentais, né? Por exemplo, a questão dos holandeses, né? Os holandeses, então, primeiro tinha uma leva de imigrantes que já tinham visto o local. A segunda leva que veio, eles já vinham sabendo onde que iam se instalar, qual que era o tamanho da terra, como que ia ser sua casa, quer dizer, vem uma outra concepção, né? Só que eles vêm aqui trazendo uma concepção das casas, das moradias, como era na Europa, onde é muito frio. Então, por exemplo, as casas são construídas praticamente juntas com os estábulos, por quê? Por causa do frio, ajudava até a própria questão de espaço, de terra, que lá né, era muito mais restrita essa questão. Então, os estábulos já vinham junto com a casa, construíam praticamente juntos, saíam, né, como o relato, elas saíam da porta da casa, na porta de fundo já saíam no estábulo. Chega aqui é uma realidade completamente diferente, quer dizer, primeiro porque é um calor muito diferente do que de lá, né? Todos eles. Quer dizer, então, aí eles têm que se reorganizar, rever, rediscutir os próprios modos de organização das casas, das colônias, dos grupos. A questão da língua é muito curiosa, porque muitas vezes eles só conseguem se comunicar entre o próprio grupo, tem dificuldade. Acaba sendo um fator limitante para eles até se acostumarem e né, interagirem aqui, começarem a ter relação. E aí as crianças e os jovens que são a ponte da família, porque eles que conseguem, têm mais facilidade em se comunicar com as pessoas que já estavam aqui, são eles que acabam fazendo a ponte. Quer dizer, a segunda geração do pessoal que veio, mesmo que tenham nascido no país de origem, mas como chegaram aqui crianças ou jovens ainda, conseguiram, pelo menos com mais facilidade, estabelecer esse contato. Porque esses imigrantes, numa época, e se você pega aqui, na época, por exemplo, da Segunda Guerra, além deles terem sido perseguidos aqui no Brasil, algumas etnias, nós pega os alemães, os italianos, eram vítimas de preconceito, por muito tempo eles foram tidos como pessoas muito fechadas em suas colônias que não se misturavam. E os brasileiros se sentiam excluídos e discriminados, mas talvez fosse pura e simplesmente porque eles não conseguiam se entender, né? Com certeza, né? Primeiro eles saem de lá de uma situação traumática, né? Eles chegam aqui desconhecendo a realidade local, não conseguindo a comunicação. Então, são vários fatores, na verdade, que contribuem para esse processo. Né? Foram, em muitos casos, enganados, né, por despachantes, pelo próprio governo brasileiro, que prometeu maravilhas, eles chegaram aqui e tinham que desbravar o negócio à unha, né? Por exemplo, a dona Reiko, a gente trabalha, então, com história de 7 famílias, uma delas japonesas, né, a etnia japonesa, que a gente tem a dona Reiko Sumikawa, contando a história da vinda da família dela. E ela conta que um tio veio para cá, como diversos imigrantes, não se adaptou e volta né, para o Japão. Só que chega lá, ele sofre as consequências da bomba de Hiroshima. Ele não estava na cidade, mas foi tão devastador o alcance né, da bomba que ele acaba sofrendo problemas de saúde. Então, você tem essas indas e vindas, o tempo todo, na busca de um lugar onde possa recomeçar, se estabelecer. Né? Então, você tem todo esse processo de migração, emigração, migração. Quer dizer, é o que a gente falou, não foi fácil mesmo a vida desse pessoal, né? Tem que ser. E para vocês, meninas, foi fácil? Porque a gente vê que os sobrenomes também tem os mais variados, né? Para vocês, né, pro Diego e pro Alan, né, pro pessoal que fez e mais os fotógrafos, como é que foi para viabilizar? Porque a gente estava falando lá no começo, aí derivou para a obra.
Vocês conseguiram a viabilização, porque a gente estava vendo um projeto gráfico muito bonito, né? Ele é muito fotográfico, um papel de muita qualidade. A gente vê aqui a gente consegue muita trazer ilustração. as fotos antigas e fotos atuais também dos personagens, né? Então a gente fez um trabalho Muito, atual muito com bonito. eles ali de foto. Só vendo aqui um só trabalho falando da muito equipe bonito. técnica, então a gente tem o Alan Fernando de Almeida, que é o historiador que participa conosco, o Diego Antonelli, jornalista, eu, a Samara, capa e elementos gráficos, a Aline Kowalski Nunes, diagramação Luiz Maurício Bucholdes, fotógrafos. O Kleber Tio Gustavo e o André Johnson. Então, uma equipe grande, né? Uma equipe grande, gente, bastante gente E para trabalhando. viabilizar o projeto, como você perguntou, quer dizer, no Brasil há muita dificuldade de arcar. O que se ganha com a venda de livros não se cobre o custo de produção. A verdade é essa, né? Então, a gente só conseguiu fazer esse trabalho através da Lei de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet, né? E através da sensibilidade do apoio da MacPonta, né? Que desde o início participou com a gente pensando na ideia, gente, né? Pensando nessa valorização do nosso povo, né? Das etnias que chegaram do imigrante para construir, então, a história do nosso estado, do nosso país. A relação da MacPonta com os agricultores, né, com os clientes, é de muita parceria. A empresa ela tem um histórico também de começar de uma época e ir crescendo, né? Está sempre preocupada em se atualizar, mas ela tem ela sabe da importância de olhar para trás também, né? Então, assim, de ver de onde que tudo isso saiu. E o processo de construção da vida deles aqui, o processo da empresa, são histórias que acabam tendo pontos em comum, né? Então, quando a gente foi olhar e pensar o projeto junto, a gente pensou, poxa, vamos fazer alguma coisa que a gente consiga aplicar e contribuir localmente, onde a gente está. Então, né, a gente tem a nossa região de atuação aqui no Paraná, são 70 municípios que a gente cobre. Então, trazer um pouquinho da história desse pessoal que estava aqui. E o agronegócio, para eles, foi a primeira opção quando chegaram, né? A gente tem pessoas que depois acabam saindo e fazendo outras coisas, mas o agro acabou sendo ponto em comum. E muitos desses personagens que estão aqui continuam com essa atividade até hoje. Então a gente conseguiu unir as duas coisas e trazer aí uma colaboração, né, social com o projeto também aqui para a região onde a gente tem área de atuação. Todas as escolas receberam gratuitamente livro, todas as escolas da rede municipal de ensino, todas as escolas do Núcleo Regional de Educação, quer dizer, de toda a abrangência do núcleo, bibliotecas. Então, a gente teve um alcance assim, muito grande também de distribuição gratuita, porque a ideia é fazer com que esse conhecimento gerado seja socializado, seja democratizado o acesso a ele. Que bacana. Gente, e quem quiser comprar o livro, né, que não esteja aí nessa lista, claro, né, das escolas e tal, não teve oportunidade no lançamento, queira comprar o livro, onde é que acha? Ele está chegando a partir da semana que vem nas livrarias da cidade. Ah, legal. Então tá joia. Gente, que bacana. Tomara que saia o segundo, tomara que você, Ali, com uma experiência fantástica aí com esses projetos, né, de incentivo, de obra, tua e de muita gente, que você acaba sendo aí a madrinha de muitos projetos, graças a esse trabalho aí da ABC. Você continua firme com esse trabalho? Sempre. Então, o pessoal já sabe que querem projeto de cultura, é só falar com a Alessandra, que ela sabe o caminho das pedras. A gente busca. E, meninas, olha, parabéns, e a gente fica na torcida aí para ter mais uma edição, porque assunto com certeza tem, né? Com certeza, tem muita história aí para ser contada. Muitas histórias ficaram fora e a gente quer trazer, né? Espera aí ter uma chance de fazer uma segunda edição. Tá certo, obrigada e parabéns. Nós que agradecemos pelo convite. No próximo bloco a gente vai falar sobre o Junho Branco. É um instante só e eu já volto, não saia daí.